Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos, sou o professor Eduardo Batista, da Teologia Pastoral, e agora nós vamos entrar na explicação sobre os modelos eclesiológicos assumidos pelo Vaticano II e que tiveram seu reflexo na teologia pastoral. Afinal de contas, a teologia pastoral se desenvolveu a partir desse modo de ser igreja, que nós fomos vendo de maneira transversal até agora toda essa eclesiologia, todo esse modo de pensar e de ser igreja, mas agora nós queremos nos aprofundar um pouquinho nos conceitos em que foram sendo assumidos aí pela igreja no seu ser igreja, na sua função eclesial, a partir do Concílio Vaticano II. Então agora é um elemento bastante importante que dá sentido a tudo aquilo que nós já vimos até agora, que são os modelos eclesiológicos assumidos pela igreja a partir do Vaticano II. Então, nós temos uma nova roupagem agora. A igreja encontrou-se no mundo e por isso é dito que temos um novo jeito de ser igreja. Esse conceito foi aplicado propriamente dito, como nós já vimos em aulas anteriores, para as comunidades eclesiais de base. Mas a roupagem, o jeito novo de ser igreja, foi assumido como um todo pela eclesiologia. Há uma conotação transformadora e promotora da libertação, acenando para uma igreja povo de Deus, promotora da comunhão e da vida em comunidade. Então, é esse o modo que a igreja assumiu para si a partir do Concílio Vaticano II. Nós temos agora uma igreja que é promotora da libertação e da comunhão. Então, quando a gente promove estruturas de libertação, nós damos oportunidade para que todos possam dizer alguma coisa, todos possam expressar o que pensam e, mais ainda, que toda aquela metodologia assumida pela condição de pobreza e da indignidade volta ao centro, por quê? Porque é uma tentativa da libertação dessas pessoas que vivem nessas condições. Então, quando a igreja assume o seu dinamismo libertador, ele é de fato para promover a vida. Houve ao longo da história da igreja um erro bastante grande no modo de entender a terminologia da libertação, porque parecia que era pejorativo diante do cenário hierárquico, diante do cenário eclesiológico. Mas muito pelo contrário do que caíram em alguns erros teológicos, muitos teólogos, inclusive, essa dinâmica da libertação era para a promoção da vida das pessoas, que esse foi o conceito anunciado lá na origem por Jesus Cristo. A igreja deve ser promotora da comunhão e do serviço entre todos, não fazendo mais distinção de dignidade de filhos de Deus entre ministros ordenados e leigos e leigas. Então, isso nós já vimos bastante até agora, e esse é o que fundamenta a teologia pastoral. Saber que todos possuem a mesma dignidade e que não há distinção de pessoas. Então nós temos uma igreja povo de Deus que é formada pela hierarquia, pelos leigos e leigas. Aqui eu trago os religiosos e as religiosas para contemplar eles, porque também eles fazem parte da categoria de leigos e leigas. Não são ordenados, então por isso entram nessa categoria, mas dedicam a sua vida inteiramente para o serviço da igreja. Então, todo esse grupo é o grupo dos batizados, ou seja, nós temos aqui, a partir da experiência do batismo, a igreja povo de Deus. E assim vai se formando essa nova eclesiologia, essa nova maneira de pensar a igreja. Então, essa dignidade foi incorporada por meio do batismo e não pela função exercida, como vimos bastante. A comunidade do povo de Deus ultrapassa os ditames da hierarquia e segue em direção ao serviço e não ao poder. Talvez por isso, na época do anúncio do Concílio Vaticano II, o grupo de conservadores teve muito medo de assumir essa nova roupagem, esse novo entendimento de igreja, porque além das discussões teológicas, da doutrina, estavam também arraigados ao poder. Mas a igreja não deve se preocupar com o poder, senão com o serviço. Esse deve ser o modelo eclesiológico, a igreja que se põe a serviço. E para se pôr a serviço, é preciso que a gente conte com a ajuda e com a contribuição de todos aqueles que fazem parte dessa categoria do povo de Deus, porque senão a gente cai no erro
hierárquico, que é da igreja piramidal, sacramental, de pensarmos muito mais no poder do que estar a serviço das pessoas e da salvação das almas. Os membros, sejam eles em hierarquia ou não, são ativos tanto na vida interna como também na missão da igreja. Então, não adianta chamar os leigos e leigas somente para fazer a missão e a hierarquia para pensar a missão. Aí seria muito fácil, né? E quase que uma sacanagem com aqueles que estão ali para o serviço também. Então, eles estão a serviço, se colocam à disposição, mas eles devem fazer parte de todo o processo. Então, o caminho que se faz junto pode ser um caminho que demore um pouquinho mais para chegar, mas que chega mais rápido quando se caminha sozinho. Porque quando se caminha sozinho, a chance de errar ela é muito maior. Então, é preciso caminhar junto. O processo coletivo, ele é um pouco mais demorado mesmo, ele exige mais diálogo, mais compreensão, mas ele chega a resultados muito mais rápidos e muito mais eficazes do que quando se está pensando sozinho, porque daí se erra, tem que começar tudo de novo a partir de convicções meramente pessoais, né? Então, essa não é a proposta da igreja. A igreja não é mais aquela igreja para o povo ou igreja do povo. Agora nós temos uma igreja povo de Deus. Então muda toda essa configuração. Nós temos essa nova visão de ser igreja. A sua missão se dá por meio do conjunto ministerial de permanente serviço ao mundo a partir dos diversos carismas e ministérios. Se nós associamos as pessoas e os leigos e leigas, então não tem como não desenvolver a teologia dos ministérios a partir dos carismas, que é isso que nós vamos ver agora. A igreja povo de Deus, que é um modo da eclesiologia, um modo de pensar a igreja, o modo como o concílio pensou, como a teologia pastoral atua até hoje, ela desemboca exatamente na teologia dos ministérios. Então, trazer as pessoas à centralidade é fazer florescer o ministério e a participação que cada um pode contribuir. Então, uma igreja ministerial é uma igreja muito mais formativa, uma igreja muito mais colegiada. São Paulo já dizia isso na carta aos Coríntios, a igreja é formada por diversos membros. Nós temos uma cabeça que é Jesus Cristo, mas nós temos diversos membros que fazem a totalidade, cada um com o seu jeito, cada um com a sua função, e assim vai se formando o todo da igreja. A noção do povo de Deus ocupa o lugar de uma eclesiologia que por muitos séculos foi pautada pela desigualdade. Imagina que contradição pensar uma igreja que em vez de promover a igualdade, promove a desigualdade. Uma igreja que em vez de promover a comunhão, promove a desarticulação entre as pessoas, inclusive condena aqueles que não fazem parte do seu grupo, né? Então houve sim algumas contradições ao longo dos séculos, houve alguns erros que a igreja cometeu e com tanto tempo de história, seria incomum se não tivesse cometido alguns erros históricos, alguns erros de perspectiva. E por quê? Porque o caminho se faz caminhando. Tem hora que assume posturas que não são muito legais, mas depois reconhece que não foi legal e agora precisamos caminhar de agora para frente e o passado que nos fez chegar até aqui, mas nós temos que ir para frente. Foi isso que fez o Papa João Paulo II quando pediu perdão diante da humanidade inteira pelos erros cometidos pela Igreja em tempos passados. Então, para que fazer isso num gesto de humildade, né? Quase que de uma humilhação, dizer que a Igreja tomou posturas que não foram muito favoráveis. Mas é para dizer sim, ao longo dessa história que é muito grande, nós tivemos alguns erros, mas agora nós estamos dispostos a seguir em frente a partir de tanta coisa, de tanta perspectiva, de tanta igualdade, e é isso que faz a igreja povo de Deus. A evangelização tornou-se uma construção dos sujeitos em relação, e o processo de planejamento evidenciou a participação comum dos fiéis. Então, há uma constante construção dos sujeitos nessa vida de comunhão. Quando a gente se coloca em relação ao outro, a gente também aprende um pouco daquilo que o outro pode me oferecer. Então é isso que a igreja se colocou. A igreja se colocou diante de outras ciências para tomar dela o conhecimento e oferecer para ela também conhecimento, para tomar dela sabedoria e oferecer para ela sabedoria. Então veja que
que há uma troca de experiências, e isso foi criando essas relações, e essas relações permitiram com que a igreja se tornasse uma igreja muito mais viva, uma igreja muito mais alegre, uma igreja muito mais servidora do que uma igreja feudal, sacramental. E é por isso que nós chegamos então à igreja ministerial. Se nós temos uma igreja povo de Deus, necessariamente nós teremos uma igreja ministerial. Esses dois modos de compreender a eclesiologia que estão por trás do Concílio Vaticano II e da América Latina como um todo, eles são fundamentais para que a gente entenda o modo como a pastoral chegou até aqui. Então, se nós temos uma igreja pastoralista, que mesmo os conservadores hoje se preocupam com o modo de fazer acontecer a ação eclesiástica, é por conta de que estão por trás esses modelos eclesiológicos. Sejam eles mais libertadores ou menos libertadores, tenham doutrinas a partir desse modo de eclesiologia mais conservadores ou menos, elas estão por trás, e é isso que fez chegar a pastoral até hoje com essa roupagem que nós temos. Então, a igreja ministerial redescobriu no Concílio Vaticano II o seu sentido e ampliou os horizontes. Então, se ela estava adormecida, se a igreja ministerial estava adormecida, agora ela ganhou vida e ganhou corpo, ela criou um ânimo novo, ela criou um novo modo de se apresentar, de tal modo que as pessoas se encantaram e servem a partir dos carismas e ministérios até hoje. E é a partir da sua diversidade de carismas e ministérios que a igreja deve ser uma comunidade organizada e estruturada, aquilo que a gente insistiu bastante quando falamos do planejamento. Só tem como ter uma ação eficaz se ela for planejada e pensada. Só tem como ter um carisma, um ministério que seja eficaz e alcance os seus resultados quando essa diversidade também se dê de modo organizado e estruturado. Senão, a gente viraria quase que uma torre de Babel. Cada um falaria de um jeito, cada um faria da sua maneira, e a igreja não trabalha desse modo. É preciso ter uma organização, como se trata de muitos carismas, muitos ministérios, muita gente envolvida, leigos e leigas, hierarquia, religiosos, tanta gente envolvida, então a gente precisa tomar bastante cuidado com o modo como vamos organizar o processo. A importância dos ministérios na igreja se dá justamente pelo seu caráter divino. Então, se a ordenação está para o caráter divino, ou os sacramentos todos estão para o caráter divino, e é eles que promovem a salvação, pregado e anunciado pela igreja ao longo dos séculos, agora amplia-se essa visão para que também todos os carismas e ministérios são de caráter divino. Ou seja, os leigos e leigas também possuem dentro de si um pouco da divindade de Jesus, porque possuem o caráter divino dos carismas e ministérios. Então, essa igreja colegiada, essa igreja batismal, é uma igreja que favorece muito mais a vida das pessoas e também faz florescer a vida ministerial na igreja. Toda atitude ministerial deve ser de serviço. Não tem outra maneira a não ser isso. Carismas e ministérios, eles não estão em relação ao poder, muito pelo contrário. Quando os carismas e ministérios são usados a partir da perspectiva do poder, eles acabam não se sustentando por muito tempo, porque como eles são de caráter divino, eles devem estar sempre a serviço, que é aquilo que a divindade fez com a humanidade. Quando Deus assumiu a condição humana, fez esse processo quenótico, desceu e assumiu a condição humana para trazer a salvação, não foi em vista do poder de ser o Deus Todo-Poderoso, ou então de Jesus ter agora o grande poder da humanidade, assim por diante. Esteve relacionado completamente ao serviço. E é isso que a igreja continua fazendo até hoje, né? Dando possibilidades para que todos desenvolvam os carismas e ministérios para se colocarem a serviço. Todos os membros formam um só corpo e os ministérios devem ser interpretados como dons do Espírito para o bem de toda a comunidade humana. Se eles são de caráter divino, eles nos vêm através, então, do Espírito Santo. E por que do Espírito Santo? Porque, segundo a interpretação
doutrinária, um pouco da antropologia teológica, nós, dessa geração, nós somos a geração do Espírito, porque nós vivemos na pós-ascensão. Houveram pessoas que tiveram contato físico com Jesus e são as pessoas que viram e tocaram em Jesus. Houveram aquelas que vieram antes ainda, que são aquelas que conheceram o Deus Todo-Poderoso, sentado no seu trono, que ditava ordens e direções aos profetas. Nós somos a geração do Espírito. Por quê? Porque nós somos a geração da pós-ascensão. Nós ouvimos falar do Deus Todo-Poderoso, ouvimos falar de Jesus fisicamente pelos relatos bíblicos e históricos, e nós também temos a oportunidade de sentir a presença do Espírito Santo, porque ele já foi derramado depois que Jesus subiu aos céus. Essa foi a grande promessa que ele fez, e com isso veio também os carismas e ministérios para que todo mundo pudesse servir a Igreja de Cristo. Os carismas e ministérios devem assumir a forma de serviço à comunidade, como já falamos, né? Trabalhando essa dinâmica da libertação. Toda essa concepção caracteriza a nova experiência eclesial que deve operar nas bases da igreja. Uma igreja ministerial não é formada a partir da matriz. A igreja ministerial é formada a partir da base. Então não tem como pensar que os carismas e ministérios começam no Vaticano, com o Papa, que é a maior autoridade da igreja, sem antes pensar que ele já começou nas bases da igreja, com todos aqueles que formam a sua base. Então, os carismas e ministérios, eles são importantes porque eles saem da base e chegam até a autoridade máxima da igreja. O Papa Bento XVI, né, como inspiração, fez o seu discurso aos representantes da comunidade da Renovação Carismática Católica no dia 31 de outubro, destacando a dimensão dos carismas e ministérios, dizendo: os carismas extraordinários, ou também os mais simples e mais comuns, dado que são, sobretudo, apropriados e úteis para as necessidades da igreja, devem ser acolhidos com gratidão e consolação. Ou seja, os carismas devem ser acolhidos porque são frutos do Espírito. Quando a gente acolhe o carisma, acolhemos também o Espírito Santo. Então, esses dois modelos que vimos na aula de hoje, a igreja povo de Deus e a igreja dos carismas, são modos de entender a eclesiologia assumidas então pelo Vaticano II e que têm a sua importância e a sua fundamentação no desenvolver da teologia pastoral.